Olá, estudantes! Vamos à correção da semana 4 do PET 5, né? O porquê da demora eu já comentei em 2 vídeos de correções anteriores também do PET 5. Espero que vocês tenham assistido, conferido as respostas e principalmente os comentários, né? Porque eles também são muito importantes para o crescimento e desenvolvimento do aluno, certo? Então, vamos à correção. Semana 4, todo o PET 5 tinha como tópico principal charges e tirinhas. E aí elas estavam, né? A interdisciplinaridade era com relação à área de linguagens e suas tecnologias, em diálogo com a área de ciências humanas e sociais aplicadas. Então, mais uma vez, tirinha do Armandinho, meu personagem querido. Mesmo que para a gente não seja tão perigoso, pode ser para outras pessoas. Temos contato com pessoas de saúde mais frágil. Precisamos ser responsáveis. Não podemos ser transmissores de doença. Então, valeria para outros contextos? Valeria, né? Mas nós sabemos aí, até pela data, né, disponível e pesquisada em 17/8/2020, nós sabemos que esses comentários feitos pelos personagens se referem ao atual contexto da pandemia do coronavírus, né? Foi um tema, inclusive, recorrente na semana anterior, né? No PET da semana, aliás, ao longo de todo o PET 5, mas a semana 3 foi bem enfática. Então, o que vocês teriam que fazer? Na tirinha acima, vou até deixar a tirinha aqui. Na tirinha acima, vemos que as crianças estão concentradas em evitar a propagação do coronavírus, sinalizando uma elevada consciência crítica. Qual grupo elas intentam proteger? Sobre o que são suas preocupações? Procure preparar seu texto baseado nas imagens, nos conhecimentos que você possui sobre essa pandemia, sobre o contexto a que a tirinha está inserida e, claro, na sequência apresentada pelas frases. Então, você não ia, assim como eu já comentei, né, nas semanas anteriores, você não ia responder de forma fragmentada as questões colocadas no enunciado. Não era para responder, né? Qual grupo elas intentam proteger? Idosos. Sobre o que são suas preocupações? Contaminar os idosos. Não era para responder assim. E eu vi muitas respostas dessa forma. Era para transformar as suas respostas, as suas colocações, que deveriam estar norteadas pelas perguntas apresentadas no enunciado, mas você ia colocar todas essas respostas em um único texto. Isso está no enunciado da questão, ok? E aí, eu já aproveito para fazer uma observação, né? Qual grupo elas intentam proteger? No meu exemplo, eu já disse, os idosos. Muitos colocaram que eram as pessoas do grupo de risco. Quando nós falamos pessoas do grupo de risco, é abrangente. E aí o contexto da tirinha não era tão abrangente assim, porque vocês iam observar tanto as falas das personagens quanto as imagens. E se a gente observa a imagem do segundo quadrinho, mostra, né, da cintura para baixo, um adulto. E pelo traje, pela, né, a bengala ou muleta, né? Eu chamaria de bengala mesmo, mas tanto faz.
nós somos levados a acreditar que eles estão falando especificamente dentro do grupo de risco, eles estão falando especificamente do grupo dos idosos. Então, você não poderia ser tão abrangente assim, tá? Então, vou colocar aqui a minha resposta. Pelo que conseguimos observar no segundo quadrinho, como o tipo de calçado e a presença de uma bengala, as crianças intentam proteger os idosos da contaminação pelo coronavírus. Sabemos disso pela relação da tirinha com o momento atual e também ao verificarmos, faltou um M aqui, o texto verbal da mesma, através do qual as crianças expõem o fato de eles serem geralmente assintomáticos e, por isso, deverem tomar cuidado para não serem transmissores da doença para pessoas de saúde mais frágil do grupo de risco. Então, no final aqui eu deixei abrangente, mas eu já tinha sido específica no início da minha resposta. Nessa última semana, eu não fiz como nas anteriores e coloquei uma resposta selecionada de aluno para cada questão, porque eu priorizei a atividade 2. Eram só 2 atividades, né? Para a atividade 2, vocês tinham uma charge como base. Nessa charge, nós temos a representação do planeta Terra, com uma placa, voos cancelados, fronteiras fechadas, bolsas desabam, dólar sobe, quarentena. Então, todas essas situações, elas aconteceram, elas estão acontecendo e estão acontecendo por um único motivo, né? No momento, por um único motivo. E aí uma espaçonave, como se fosse, né, um extraterrestre, querendo chegar à Terra, e se espanta, a gente vê pela expressão aí, né, da espaçonave, e a própria espaçonave, ou quem está lá dentro, fala, epa, acho que eles já foram invadidos por algum alienígena mais poderoso que nós. Então, ela vê essa plaquinha e se espanta, né? Ele, né? O alienígena. Ou ela, a espaçonave. E aí a sugestão era, vamos de produção textual. A charge acima nos apresenta 2 imagens e 2 frases bem específicas acerca da invasão do planeta Terra por um visitante indesejado. Em qual momento e através de quais frases podemos afirmar que se trata do coronavírus? Como poderíamos nomear o visitante que está ao lado do planeta? Se houvesse a possibilidade de caracterizar o novo visitante, qual seria esse perfil? Como seria sua proposta de visitante bem-vindo ao nosso planeta? Em que poderia nos ajudar? O que poderia nos ensinar? O que poderíamos trocar com esse visitante? Quais aprendizagens seriam possíveis? Solte sua imaginação e produza seu texto. Para quem fez atividade via formulários, tanto disponibilizados em links ou aqueles através do Google Turmas, eu acrescentei uma orientação ao enunciado original dessa questão, né? Eu sugeri que vocês fizessem um texto narrativo, né? Que nesse caso especificamente, vocês não precisariam seguir o gênero textual que é usado nas redações do Enem. Vocês não precisariam produzir um texto dissertativo argumentativo. Inclusive, pela sugestão final, solte sua imaginação. Quando a gente fala de soltar a imaginação, nós já relacionamos a um tipo de discurso, o discurso narrativo. Então, seria, talvez mais fácil, dentro desse contexto do que foi pedido, produzir um texto narrativo.
Mas quem produzisse um outro gênero textual, inclusive o dissertativo argumentativo, tudo bem. E aí vocês tinham várias perguntas que ao longo do seu texto deveriam ser respondidas. Lembrando que para isso você ia usar os elementos, né, coesivos, lembrar de manter a coerência também, que é muito importante. Seu texto precisaria fazer sentido, né? E todos os recursos, inclusive a imaginação. O que eu fiz? Eu selecionei alguns textos, não coloquei aqui quem produziu qual, mas o dono do texto com certeza vai conseguir identificá-lo, né? Que ficaram dentro de todos os que eu li, ficaram bem escritos. Tem uma coisinha aqui, outra ali que poderia melhorar em questão de pontuação, repetição de palavras, né? Ou palavras que deveriam ser substituídas, mas no geral seguiram a ideia da proposta. Então vamos ao primeiro. Essa pessoa aqui, inclusive, fez na apostila do PET. O mundo recebeu a visita de um vírus verde e cruel que veio em busca de hospedeiros para reproduzir-se e diminuir a população humana. Com sua chegada, tivemos voos cancelados, fronteiras fechadas, as bolsas desabaram, o dólar subiu e o mundo ficou em quarentena. Mas um visitante extraterrestre chegou com informações para amenizar o problema. Mas em troca das informações, teríamos que mostrar a ele nossa tecnologia, cultura e ensinamentos. Com isso, ele nos disse que o ponto fraco do vírus é o álcool em gel 70%, lavar as mãos com frequência, usar a máscara e, se possível, ficar em casa. E o mais importante, praticar a empatia que está em falta nesse mundo. Então, essa pessoa aqui usou recursos do discurso narrativo, né? Poderia ter organizado melhor, dividido, né, em parágrafos, esteticamente poderia ter sido melhor? Sim, né? Mas respondeu, cumpriu ao que tinha sido solicitado no enunciado. Então, observações que eu fiz aí, né? Questão estética, obedecimento de margem esquerda, margem direita, organização do texto em parágrafos. Mais dois detalhes. Vocês perceberam que ficou um pouco repetitivo porque a pessoa usou a conjunção mas duas vezes muito próximas? Mas um visitante extraterrestre chegou com informações para amenizar o problema, mas em troca. A pessoa poderia simplesmente ter tirado esse segundo mas, né? Ou até os dois. Mas um visitante extraterrestre chegou com informações para amenizar o problema. Em troca das informações, teríamos que mostrar a ele nossa tecnologia, cultura e ensinamentos. Perceberam? Né? O último detalhe aí. Essa pessoa conseguiu transformar um texto que ela encontrou pronto e não ser exatamente uma cópia. Porém, eu vi vários textos como resposta a essa questão que tinham exatamente o trechinho, né? Tivemos voos cancelados, fronteiras fechadas, as bolsas desabaram, o dólar subiu e o mundo ficou em quarentena. Então, esse trechinho aí, ele está semelhante a tantos outros textos que eu vi. Eu diria até igualzinho. Essa pessoa teve inteligência para mudar o início, não colocar exatamente igual ao texto original, mudar o final dele e acrescentar. O que ficou bem criativo aí foi a partir do com isso. Ele nos disse que o ponto fraco do vírus é o álcool
e foi colocando aí como se alguém tivesse, né, esse alienígena tivesse dito para nós quais os pontos fracos do vírus e essas informações são exatamente as medidas de higiene e de segurança. Mas cuidado ao copiar trechos de textos que já existem, se apropriando deles. Você não pode fazer isso. Isso se chama plágio. E plágio é crime, tá? Cuidado. Pelo amor de Deus, não faça isso no Enem. Vamos ao outro texto. Esse aqui não vai ficar inteiro na página, não, tá? Então, aqui a pessoa começou respondendo como se não fosse um texto, como se fosse apenas, de fato, uma resposta à questão. Né? Depois seguiu bonitinho, no formato, né, do texto mesmo, mas o início ali eu sugiro uma pequena mudança. Na charge, o planeta Terra possui uma placa onde estão escritas as consequências do coronavírus para a sociedade, o que mostra ao leitor que o momento retratado é o da pandemia da Covid-19. Essa pandemia teve consequências globais, onde voos nacionais e internacionais foram cancelados, as fronteiras foram fechadas, as bolsas de valores despencaram, o preço do dólar subiu, os países entraram em quarentena, entre vários outros acontecimentos. Estão percebendo aquilo que eu falei? Aquele trechinho que eu destaquei no texto anterior? Olha ele aí de novo. Além da Terra, com uma placa, também temos um visitante que podemos nomear de alienígena, como ele mesmo diz, ou extraterrestre, uma vez que ele está no espaço e no que chamamos de OVNI, meio de transporte que consideramos característico de seres vindos de outro lugar que não seja a Terra. E se pudéssemos caracterizá-lo, o perfil que mais se encaixaria nele seria o de um inimigo que invadiu o planeta para poder dominá-lo e controlar a população. Para ele ser considerado um visitante bem-vindo ao nosso planeta, ele teria que trazer consigo a vacina para o coronavírus, além de ter boas intenções e querer compartilhar informações para beneficiar e ajudar a ambos os lados. Ele poderia nos ajudar a ensinar a como usar os nossos recursos de maneira mais adequada e consciente e como podemos nos entender e conviver melhor em sociedade. As aprendizagens que seriam possíveis darmos em troca para esse visitante são informações sobre nossa cultura, as maneiras como vivemos e sobrevivemos e também alguma coisa que ele pedisse. Eu achei esse finalzinho meio vago, tá? Alguma coisa que ele pedisse, o quê? O próprio planeta? Vou voltar aqui em duas coisinhas, tá? Primeiro, cuidado ao usar o pronome relativo onde. Lembre, você só usa onde quando a referência for lugar. Se a referência não for lugar, use que, em que, no qual, na qual, os plurais, né? Nos quais, nas quais, mas evite o onde. Onde só se for para lugar. Então, aqui, olha, essa pandemia teve consequências globais. Onde voos nacionais? Qual o lugar? Já que a gente está falando da pandemia, né? Então, essa pandemia teve consequências globais através, né, da qual, porque foi através da pandemia que voos nacionais e internacionais foram cancelados, através da qual, por meio da qual, voos nacionais e internacionais foram cancelados, ok? Outra observação aqui, para não ficar rendendo muito, OVNI é uma palavra que se escreve com letras maiúsculas. Por quê? Porque é uma sigla.
Então, OVNI não é o nome do meio de transporte, tá? OVNI é o quê? Objeto voador não identificado. Inclusive, o V é mudo, é OVNI, objeto voador não identificado, ok? Então, é uma sigla. Como eu disse, não vou render muito, ainda tem mais um texto aqui que eu selecionei. Se não me engano, esse aqui a pessoa fez no formato de texto dissertativo. A humanidade enfrenta um grande problema e a charge brinca com a ideia de 2 visitantes ao planeta Terra. Apesar de, aparentemente, os 2 visitantes mencionados no texto representarem 2 seres diferentes, eles podem expressar a mesma ideia. Como a humanidade deve agir em situações de ameaça? A pandemia do Covid-19 não só causou mortes, como também mudou, ficou faltando aí um U, a sociedade e a economia de todo o planeta. Portas se fecharam, valores de ações se desestabilizaram, empresas faliram, pessoas ficaram dependentes das ajudas. Ficou estranho esse pedacinho. Comunidades entraram em pânico e o caos ainda espreita a sociedade. A comunidade não estava preparada para tal situação. Nosso planeta já enfrentou situações semelhantes em diversas épocas, tais como durante a peste negra e a gripe espanhola, e vai continuar tendo que passar por momentos assim. A humanidade tem noção que tais situações poderiam voltar a ocorrer, porque não se unir e criar medidas para que todos pudessem conseguir enfrentar esses problemas? A melhor solução para essas situações é a evolução em conjunto para saber como enfrentar isso no futuro. Assim, a união da humanidade, a criação de uma sociedade completamente cooperativa que saiba usar as dificuldades passadas para enfrentar o futuro, poderia ser, aí no caso, não é isso mesmo, poderia ser a solução para enfrentar situações como essa. A união pode se tornar a solução para enfrentar os visitantes do futuro, sejam eles desejados ou não. Novamente, o final ficou estranho, porque se você vai enfrentar os visitantes do futuro, supõe-se pelo verbo enfrentar que eles serão indesejados, né? Então, esse ou não aí, desejados ou não, seria só o indesejados, tá? A minha dúvida ali no poderia, que eu falei, não é isso mesmo, né? Porque eu imaginei, mas ele é singular ou plural, mas na verdade está relacionado aqui à criação de uma sociedade completamente cooperativa. Então é singular mesmo, tá? Bom, foram essas aí as redações que eu selecionei. Como eu disse, evitei ficar fazendo muitos comentários, mas frisei algumas questões nas 3 redações que são importantes, né? Questões importantes a serem observadas, que vocês devem cuidar quando forem fazer as redações de vocês. Encerramos aqui a correção do PET 5. Fizemos a correção das 4 semanas. Eu espero que vocês tenham realmente acompanhado as correções e principalmente os comentários, que eles tenham ajudado vocês de alguma forma. Se ainda tiverem dúvidas, enviem essas dúvidas ou pelo e-mail institucional ou pelo chat do Conexão Escola, que eu estarei pronta para ajudá-los, ok? Até a próxima! Até a correção do PET 6, né? Que já tá aí.